Muito bem, voltamos aqui no nosso estúdio, recebendo o Sérgio Neto, ex-presidente do CETSERVES. Tudo bem, Silvio? Como vai? Diretor institucional da organização, né, Lília? A Lília esteve conosco lá no evento, lá na... Como é que foi a Transpostura, hein? Foi bem, foi bem. O volume de vendas não superou o ano passado, obviamente, mas houve um crescimento dentro do contexto atual e as montadoras, principalmente que fazem grandes negócios, ficaram bem satisfeitas. Houve uma aprovação muito boa, principalmente pelo momento em que várias entidades que promovem esse tipo de eventos cancelaram os seus eventos. Pois é, eu provoquei esse assunto, sério, porque, na verdade, eventos desta grandeza, né, que foi a Transposul, e outros que acontecem aqui no estado, a própria Expo Inter, que vai acontecer agora nesse mês de agosto, né, a Mercopar, lá em Caxias do Sul, e vários outros grandes eventos da Agas, agora a Expo Agas no final de agosto, estiveram todos eles ameaçados, porque, na verdade, a crise é muito grande, né? Os patrocinadores, mesmo sendo grandes, também tem, quem é grande, uma empresa grande, também tem grandes problemas. Então, eu sei que vocês tiveram muita dificuldade para fechar a Transposul, mas, de qualquer maneira, o esforço, a criatividade, digamos assim, a competência, né, que o CETSERVES empresta para esses eventos junto com seus associados, é que fez com que pudesse ser realizado. E, graças a Deus, foi realizado com esse esforço e agora está dando resultado. É um desafio sempre para nós todos, né? Porque eu realizei muitas feiras, é sempre um desafio você conseguir dar o retorno para o expositor, porque você não pode pensar só na entidade, na promoção institucional ou no ganho financeiro. Na verdade, isso tem que ser um jogo de ganha-ganha. O expositor tem que estar lá porque consegue também vender os seus produtos, né? E os seus serviços. Isso a gente tem conseguido realmente ao longo dos anos. Ele só volta se ele tiver retorno, né? Exatamente. Ninguém é bobo botar dinheiro fora, né? Consolidou, né? Fomos para a 17ª edição e todas elas, a cada ano, estão melhores. Esse ano, obviamente, nós não atingimos o ano passado em função da crise, mas realmente houve um retorno muito bom para os expositores. O que tu achou, Lília? Nós não falamos sobre isso da Transposul. Tu visitava lá de outra maneira, né? Agora fosse lá como repórter. Quando eu trabalhava em transportadoras, eu costumava frequentar todos os anos, enfim, assistir as palestras. E eu vejo que justamente pelo fato desse momento ter sido mantido, isso é um sinal de comprometimento com os envolvidos, porque as pessoas esperam por esse momento, né? E com certeza o fato de ter acontecido a 17ª Transposul, isso vai fortalecer para que nos próximos anos vocês realmente consigam atingir o número de participantes, de estandes, enfim, fidelizando os clientes. Sérgio, nós estamos vivendo, eu ouvi, a gente lê muito e tal, essas coisas, não só de... Eu li, por exemplo, o ex-ministro Delfim Neto, que pela primeira vez começou a criticar o governo. Ele vinha dando uma certa anuência com algumas coisas que o governo está passando, algumas dificuldades, mas nessa semana, um artigo do ex-ministro Delfim Neto, ele começa a alfinetar e dizer que a coisa está realmente muito difícil, né? E como é que está vendo o setor de transporte, está vendo essa crise, que é uma crise política, ainda não é institucional, né? Tomara que não chegue a ser institucional, mas é política, mas que tem uma influência extremamente deletéria para a área econômica. Sem dúvida que o setor está acompanhando e sentindo todas essas mazelas do problema, né? Porque eu costumo dizer que nós somos o termômetro da economia. Se a economia vai mal, o transporte vai mal, não tem o que transportar. A indústria está parada, férias coletivas, redução de salariais e outras coisas mais já foram adotadas, quer dizer, a produção é mínima, há um risco de investimento muito elevado. Hoje nós vemos o juro de novo aumentado no país, quer dizer, cada vez fica mais restrito e cada vez a crise se agrava. Eu vejo o governo fazer comparativos aí de déficit público com PIB, com outras coisas mais, né? E, na verdade, isso aí é uma falácia, porque o PIB somos nós que produzimos, né? O governo não tem nada, o PIB é privado. Ele não é do governo, o governo não tem que fazer comparativo com isso. Então, a produção econômica do país está estagnada e isso reflete diretamente no nosso setor. E aí nós temos desemprego, né, que alguns setores é muito mais... O comércio, por exemplo, está desempregando uma barbaridade, algumas empresas estão segurando ainda, porque, veja bem, né, Lília, a questão da empresa, tu que trabalhou em recursos humanos, trabalha, e sobretudo a questão da qualificação profissional. Uma empresa investe no trabalhador, ela investe dar curso e tal, quer dizer, aí de repente, chega um momento de crise, ela tem que pensar duas vezes em demitir o trabalhador, porque vai demitir, tem um custo para demitir, e depois para recontratar, é um custo maior, pode não contratar esse pessoal qualificado com o mesmo salário, o cara está colocado em outro segmento, é muito difícil tomar essa decisão, né?
Exatamente, não é à toa que aí a gente vai ter uma nova possibilidade, que é a redução dessas cargas de trabalho para que as pessoas possam se manterem. Na verdade, é um momento em que todos têm que trabalhar junto, né? A empresa vai ter essa oportunidade, possivelmente, de reduzir, só que o trabalhador também, nesse momento, vai ter que se submeter a esse novo contexto. Quer dizer, é uma relação realmente de compromisso que ambos vão ter. E aí tu me dá o gancho, Sérgio, veja bem o seguinte, quando nós vemos essa crise do Estado, eu fui funcionário público durante 21 anos, né? Cargo em comissão. Eu acho que o funcionário público é importante, é fundamental dentro da estrutura estatal brasileira, nós precisamos do Estado, né? Talvez não precisemos do Estado como ele é, da forma gigantesca que é, ineficiente que é, mas veja bem, o funcionário público, ele também, para que vocês que são funcionários aqui do Estado, que está com dificuldade para pagar, o Estado tem a sua dificuldade, essa dificuldade do Estado é reflexo da dificuldade do setor econômico, como o Sérgio disse, quem faz o PIB é a empresa privada. Então, eu não consegui nunca entender por que os funcionários públicos ganham triênios, quinquênios, pela permanência no emprego. Quer dizer, é impossível isso, não tem estrutura financeira que resista, não há PIB por trilhões de dólares, não consegue. Os Estados Unidos, hoje, ele está vivendo uma série de dificuldades financeiras exatamente por isso, pela estruturação muito forte do Estado que não se adequou. Esse é um dos problemas dos americanos. Tu não concorda com isso, Sérgio? Quer dizer, como é que tu vais remunerar um funcionário por tempo de serviço? O cara está ali, pô, ele vai ganhar por tempo de serviço. Eu ganhei quinquênios que elevaram meu salário quase 3 vezes. Sim. Na verdade, é aquela questão meritória, né? O Estado tem que criar um novo mecanismo para cumprir um tipo de pagamentos dessa forma, porque não é possível, o Estado não consegue aumentar a arrecadação mais através do aumento de impostos, é inadmissível isso. O Estado precisa de recursos, essa folha é cada vez mais inchada. Tem que surgir uma solução para que se melhore esse processo, não é possível, porque a cada dia fica pior, se a economia está parada, o Estado arrecada menos, porque não tem imposto, se a indústria não produz, não paga imposto. Então, quer dizer, é uma bola de neve ao contrário. E ao mesmo tempo que acontece isso com os servidores públicos, nós já comentamos isso aqui, eu acho que até tu estavas no programa, pela primeira vez, claro, por umas questões circunstanciais, políticas, né, as centrais sindicais permitiram isso, mas as centrais sindicais, até por causa, volto a repetir, por essa coisa que existe com o partido no poder, o PT, e as centrais sindicais, aceitou que os trabalhadores reduzissem jornada com redução de salário. Quer dizer, a iniciativa privada está dando o seu exemplo. Por que os funcionários públicos não podem dar? Não querem atraso de 5 dias no salário? Mas o que é isso? É uma cota de sacrifício tem que faz necessário, né? Principalmente nesse momento que o Estado está estagnado, precisa se desenvolver, precisa crescer, e se continuar assim, nós vamos todo mundo por buraco. Daqui a pouco não tem dinheiro para pagar o salário, vão começar a demitir, né? Exatamente. E a pior coisa é essa. Então, os trabalhadores, por essa questão, claro que foi conivência e conveniência das centrais sindicais, aceitaram isso. De qualquer maneira, Sérgio, fora esse assunto, o que preocupa mais vocês hoje, do ponto de vista... As estradas a gente vê, né? Com essas chuvas, esse inverno, então, agora estão terríveis, piores ainda. Enquanto a gente não tiver uma visão bem objetiva do poder público com relação à infraestrutura, Silvio, nós teremos grandes dificuldades, né? Você vê hoje, aquela ponte de Laguna, depois de vários anos foi inaugurada, olha o benefício que se traz para uma viagem daqui a Santa Catarina com segurança, com o menor tempo possível, né? Então, o custo da infraestrutura, ele traz um benefício enorme para a sociedade, na condição de vida das pessoas, né? no tráfego, no dia a dia. Não só na locomoção, mas exatamente. reduz tempo, jornada, estresse, uma série de coisas. Custo de mercadorias, a inflação. Tudo isso. Então, os governos estão míopes, não enxergam esse tipo de coisa. Então, agora, com a possibilidade de fazer algumas concessões, o governo federal já vinha fazendo isso, vai fazer outras concessões em rodovias federais, inclusive a BR-101, do trecho Santa Catarina-Rio Grande do Sul. Aqui no estado também, provavelmente teremos algumas. O governo do estado também fará algumas concessões. O que a gente espera é que realmente haja bom senso nas concessões e que tenhamos realmente tarifas módicas. Não haja necessidade do governo se completar financeiramente e que seja beneficiado apenas a tarifa. A menor tarifa ganha concessão. Aqui no estado, como é que estão as rodovias? Olha, péssimas condições, sem dúvida. Depois que as concessionárias entregaram as rodovias já em condições ruins, porque nós deveríamos ter um prazo de durabilidade nessas rodovias que foram entregues pelas concessionárias, isso não ocorreu. Então, o governo não tem caixa para arrumar absolutamente nada. Está se vendo aí com a EGR aos trancos e barrancos para tentar remover alguma coisa desses asfaltos que estão destruídos e construção de algumas coisas pequenas. A EGR não tem capital suficiente, não tem garantia suficiente para conseguir empréstimos
né, principalmente do exterior, para investimento em infraestrutura, que são elevados. Então, o governo não tem saída, vai ter que fazer licitação, vai ter que conceder rodovias e essa vai ser a melhor forma de resolver o problema das nossas rodovias aqui no Rio Grande do Sul. Tá bom, Sérgio, obrigado pela tua presença aqui, Okay, um abraço. Um abraço. Seja sempre a semana que eu sei que tu viajas muito também, né, Sérgio? Sim, Na condição de diretor institucional do CETSERGS. Na semana que vem, casualmente, eu vou estar fora, porque nas quintas-feiras nós temos uma reunião nacional do setor, ela normalmente ocorre em São Paulo. Mas esse ano vai ocorrer em Santa Catarina, vai ter um CONET, lá um encontro de entidades sindicais. A reunião vai acontecer na quinta-feira e na sexta-feira o CONET, então eu vou participar lá. E cuidadosamente eles marcaram essa reunião em Santa Catarina, bem longe de Brasília, que agosto não vai ser fácil Brasília. Um rápido intervalo, já voltamos.